houve um homem chamado Gideão em Israel, e esse homem, ele lutou com 300, com 300 homens lutaram contra o exército imenso. E aí, esse, esse fato pode ter inspirado o filme 300, em que 300 espartanos entram ali no gargalo de um vale para segurar um exército imenso que era do rei Xerxes, e o Xerxes era o Rodrigo Santoro com 3 metros de altura. Tudo bem. E esse Gideão, ele foi juiz de Israel e deixou os filhos dele. E aí os filhos dele iriam dar continuidade ao seu legado ali, à sua autoridade de governante. E um deles, chamado Abimeleque, que foi filho dele com uma mulher de Siquém, esse aí chamou o povo de Siquém e falou: olha, meu pai tem aqueles 70 filhos, vocês querem ser governados por eles ou por mim? Porque eu sou carne da sua carne, sangue do seu sangue, eu sou filho de uma mulher de Siquém. Aí o povo de Siquém falou: tudo bem, nós vamos ajudar na sua campanha para você governar sobre nós. E pegaram uma prataria lá de um templo que eles tinham de um deus esquisito e deram para ele, e ele pegou essa prataria e comprou alguns homens de reputação duvidosa, foi até a casa do Gideão e matou os 70 irmãos dele. Acontece que um deles fugiu, um deles não foi morto, fugiu, o mais novo, e o nome dele era Jotão. Depois o Jotão chamou os irmãos dele e falou: eu quero propor uma parábola aqui para vocês. Aí começou a contar: olha, as árvores do campo estavam precisando de um rei, e eles chamaram a oliveira, e a oliveira falou para eles: eu não posso, eu produzo um fruto que é o azeite e azeitona, e acontece que tanto Deus quanto os homens gostam, então eu não posso parar de produzir. Chama vocês vão e chama a, a figueira. Aí a figueira falou: não posso, eu não posso não. Eu produzo um fruto doce em que todos os homens gostam do meu fruto. Então não posso, de jeito nenhum. Chama a parreira. Aí a parreira falou: não posso? Que isso? Eu produzo um fruto em que tanto Deus quanto os homens adoram o meu fruto, que é a uva, né? E que produz o vinho. É o vinho que eu produzo, tanto Deus quanto os homens gostam. Eu não posso parar de produzir. Aí falou: chama o espinheiro. Aí o espinheiro, as árvores chamaram o espinheiro se prontificou. O espinheiro não produz nada, ele só machuca. E aí o espinheiro falou: se vocês me ungirem para rei sobre vocês, eu aceito sim. Só que se vocês mudarem de ideia, vai produzir um fogo dentro de mim e consumir vocês. E aí acontece o seguinte: na parábola ele fala: esse fogo pode consumir vocês, ou vocês se revoltarem e produzir um fogo contra esse espinheiro. E assim foi. O Abimeleque começou a governar sobre todos eles, e com 3 anos desse reinado, eles viram que estava começando a produzir um fogo do Abimeleque sobre eles, que ia consumir aquela cidade. E aí eles se revoltam e batem em cima de tirar esse homem. Deu trabalho, esse homem lutou contra eles, esse homem tinha um exército de malfeitores ali. E aí, com muita luta, eles conseguiram consumir com esse homem dali. E aí o Jotão, aonde ele tivesse, ele sabe que essa parábola dele surtiu um efeito, porque o destino era esse:
aquele espinheiro, aquele que não dá fruto, aquele que faz tudo com dores, tudo produz dores, e aí ele pega e ele entende que foi tipo de uma sentença sobre aquele povo e sobre aquele homem que tanto mal fez para a casa do Gideão.